Ok, galera? Então, agora, como eu disse para vocês, a segunda lei de Mendel, ela basicamente, os trabalhos de Mendel, no caso específico dele, ele analisou duas características ao mesmo tempo, tá? Amarelo liso, verde rugosa, planta alta e baixa com flores brancas e vermelho. Então, duas características. Só que existem algumas variações, tá? E uma que a gente vai começar agora chama polihibridismo. Mais de 2 híbridos para a gente analisar, tá bom? Então, olha só. Vejamos como é que a gente faria esse problema aqui. Qual é a probabilidade de que o cruzamento de azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, com azinho, azinho, bezão, bezão, cezão, cezão, originasse um descendente de genótipo azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então, olha só, vamos lá. Ele quer que você faça esse cruzamento aqui, com esse cara aqui, tá? Já vai vendo aqui quantos heterozigotos tem aqui. Azão, azinho é heterozigoto. 1. Bezinho, bezinho não é heterozigoto. Cezão, cezinho é. Então, esse cara aqui tem 2... Quantos gametas diferentes ele vai produzir? Se ele, ele tem 2 heterozigotos aqui, 2 pares de heterozigoto. 4 gametas. Ele vai ser cruzado com quem? Azinho, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho. Quem é heterozigoto aqui? Só esse. Quantos gametas ele vai produzir? 2. Lembra lá? 2 elevado a n? Pois é, aqui 2 elevado a 2, aqui 2 elevado a 1. Tá? Quando você multiplica a quantidade de gametas que esse produz pela quantidade de gametas que esse produz, nesse caso aqui 4, nesse aqui caso 2, você vai achar o número de descendentes, 8. Tá? Qual é a chance, dentre esses 8, ter um filho que herde azinho, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezinho? Bom, como é segregação independente, você pode fazer separadamente. Primeiro fazer quem? Primeiro você fazer azão com azinho, azão, azinho, azão, azinho com azinho, azinho. Quem é que lembra quando cruza um heterozigoto com um recessivo? 50% de meio de heterozigoto, meio de recessivo. Então, a chance aqui de produzir isso aqui é quanto? Meio. Meio de ser o quê? De ser azinho, azinho. O outro par é quem? Bezinho, bezinho com bezão, bezão. Aqui só produz bezinho, aqui só produz bezão. Então, todos os filhos serão como? Bezão, bezinho, obrigatoriamente. Então, qual é a chance disso aqui acontecer? 1. Não é 1 e azinho, azinho, e bezão, bezinho, e cezão, cezão. Então, vai multiplicar. Agora, vai fazer cezão, cezinho com cezão, cezinho. Cruzamento entre 2 heterozigotos. Qual é a proporção genotípica esperada? 1 para 2 para 1. 1 cezão, cezão, 2 cezão, cezinho e 1 cezinho, cezinho. Então, qual é a chance desse casal aqui gerar um cezão, cezão? 1/4. Você pode fazer assim, que é muito mais tranquilo, muito mais fácil para você fazer. Você faz o produto aqui, zoom vezes 1 vezes 1, 1 sobre quanto? 2 vezes 4, 8. Lembra quantos descendentes eu falei que ia ter? 8. 1 vai ser, 1 se espera que seja daquele jeito ali. Entenderam? Essa é uma forma de fazer muito mais prática. Vamos lá. Então, vamos calcular um par de cada vez. Primeiro par. Agora, escrevendo aqui bonitinho, né? Preparei isso aqui para vocês. Então, qual a probabilidade de aparecer um descendente azinho, azinho no cruzamento de azão, azinho com azinho, azinho? Cruzamento entre um heterozigoto e um recessivo, meio de um, meio do outro. Então, meio, 50%. Segundo par, probabilidade de aparecimento de um descendente bezão, bezinho do cruzamento de bezinho, bezinho com bezão, bezão, 1 ou 100%. Terceiro par, probabilidade de aparecer um descendente cezão, cezão do cruzamento entre 2 heterozigotos, 1/4, 25%. Depois de determinar a probabilidade da ocorrência de cada evento, a probabilidade de ocorrência simultânea de todos eles é dado pelo produto e a gente multiplica ou a gente soma de cada caso isoladamente. Então, meio vezes 1 vezes 1/4, 1/8, 12,5% é a nossa resposta.
tranquilo, fácil, todo mundo sabe fazer essa multiplicação, todo mundo sabe fazer isso para um par de gen. Por que ficar desesperado quando aparece com 3, 4 pares de gens? Não pode ficar desesperado, é fácil. Pratiquem, resolvam questões. Quanto mais questão você resolver, melhor você vai ficando na genética. Então, quando tiver 2 ou mais, você faz daquele jeito. Faz separadamente, faz o produto e chega no resultado tranquilamente. Acontece, como nós vimos na primeira lei, nem tudo dava 3:1 lá para um par de gen. Como aqui também, nem sempre que cruzar 2 de híbrido vai dar 9:3:3:1 na proporção fenotípica. Lembra que Mendel só analisou fenótipo. Feito? Então, as variações da segunda lei de Mendel. Essa parte da aula a gente chama de variações da segunda lei de Mendel. Interação gênica. O que é interagir? Então, a gente diz o seguinte, existe a situação dentro do monohibridismo chamado pleiotropia. Alguns alunos perguntam, professor, o que é pleiotropia? Pleiotropia é uma variação da primeira lei de Mendel, não falei para vocês. É quando um par de gen é responsável por várias características ao mesmo tempo. Tá? Mendel disse que cada par de fatores era responsável por uma característica. Mas existem pares de genes que são responsáveis por várias características, inclusive uma doença grave, tá? Uma pleiotropia. E no dihibridismo, tá? Existe um padrão ao contrário desse, onde 2 ou mais pares de genes interagem, sendo responsável por uma única característica. Tá? Então, a gente chama isso de interação gênica. Tá? Quando 2 ou mais pares de genes situados em cromossomos homólogos diferentes, em alelos diferentes, se associam, se somam, ou se associam, interagem, sendo responsável 2 ou mais pares por uma única característica. Seria o contrário da pleiotropia. Pleiotropia, um par de genes responsável por várias características. Interação gênica, vários pares responsáveis por uma única característica. Teoria. Teoria é difícil cair na prova, mas temos que estar preparado. Certo, galera? Então, vamos lá para o primeiro caso. Tá? Então, já falei sobre isso, vamos lá. Genes complementares. Então, um gene de um par se junta com o outro para complementar, se associa com o outro para complementar. Quando eles estão separados, eles agem como se fossem da primeira lei de Mendel. Mas quando estão juntos, dão um fenótipo diferente. Por exemplo, genes complementares são aqueles que, quando isolados em um indivíduo, determinam o aparecimento de uma característica, igual à primeira lei de Mendel, tá? Diferentes daqueles que manifestam quando estão juntos. Quando estão separados é uma coisa, quando estão juntos aparece outra característica. O exemplo mais comum é a forma da crista das galinhas. Existem uns galináceos, umas penosas, cuja forma da crista é condicionada por 2 pares de genes situados em cromossomos homólogos diferentes. O gene esão, quando separado, analisado separadamente, ele determina que a galinha tinha crista tipo ervilha. Tá? Parece uma ervilhazinha a crista dela, cheia de bolinha. E o gene Rzão, quando analisado separadamente, tá? Ele determina que a ave tem a crista tipo rosa, tá? Ou roseta. E quando eles estão juntos, eles estão em cromossomos homólogos diferentes, mas quando eles estão presentes na ave juntos, eles não produzem nem ervilha nem rosa, produzem um fenótipo intermediário chamado de nós. Vamos ver isso então. Então, quais são os genes responsáveis pelo formato da crista da galinha? O gene R e o gene E. Tá? Com segregação independente, porque nós estamos falando de segunda lei de Mendel. O gene R, separadamente, ele dá origem à crista tipo rosa, o R, e o E condiciona a crista tipo ervilha. Tá? Quando os dois estão juntos, os dominantes estão juntos na ave, eles dão uma crista chamada de nós. Tá?
E quando não tem nenhum dominante? Ela é simples. Então tem 4 tipos de cristas diferentes: ervilha, rosa, noz e simples. Condicionado por quantos pares de genes? 2 pares de genes situados em cromossomos homólogos diferentes com segregação independente. Segundo a lei de Mendel. Uma variação, tá? Então, o duplo homozigoto recessivo possui crista simples. Olha aqui. Olha a galinácea aqui, olha aqui, ó. Né? Então, nós temos a crista tipo nós. Tem que ter um gen Ezão, um gen Rzão e um gen Ezão para ser nós. A rosa tem que ter pelo menos um gen Rzão e nenhum gen Ezão. Rosa. A ervilha, essa aqui, ó. Tem que ter pelo menos, não pode ter nenhum gen R de rosa dominante, mas tem que ter pelo menos um gen E de ervilha dominante. Ervilha. E aqui está errado, aqui é Rzinho, conserta aqui é Rzinho, conserta aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, crista simples. Ok? Esses são aqui os possíveis genótipos para esses 4 tipos de crista. Lembra que Mendel falou que cada par desse era responsável por uma característica. E aqui nós temos 2 pares responsáveis por uma única característica. Como é o nome disso? Interação gênica, genes complementares, no caso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar como Mendel fez. Vamos cruzar aqui um Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, tá? Puro. Que tipo de crista é essa aqui? Rosa puro, rosa homozigoto. Com um outro que tem crista tipo ervilha. Para ter crista ervilha, tem que ter pelo menos um Ezão e nenhum gen Rzão. Tá? Também puro. Tá? Esse aqui, esse galo aqui, só produziu espermatozoide com Ezinho, Rzão, e essa galinha aqui só produziu óvulo com Ezão, Rzinho. Ora, o descendente vai herdar Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Vai ter um Ezão e um Rzão junto. Que tipo de crista vai ser? Nós. E o genótipo dele? De híbrido. Todos os filhos. Se esses de híbridos cruzarem entre si, vão produzir esse cara aqui produz quantos gametas diferentes? O de híbrido produz quantos gametas diferentes? 4. Em que proporção? Na mesma proporção. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4 dos gametas com Ezão, Rzão, 1/4 de gametas com Ezão, Rzinho, 1/4 com Ezinho, Rzão, 1/4 com Ezinho, Rzinho. E o galo lá vai produzir 4 gametas também na mesma proporção. Esses espermatozoides podem se encontrar com todos esses óvulos, produzindo esses 16 descendentes. O que é que nós temos aqui? Quantas aves com crista nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que deu 9? Porque tem pelo menos um gen dominante no primeiro, pelo menos um gen dominante no segundo. Quantas aves com crista tipo ervilha? Dominante no primeiro e recessivo no segundo? 3. Quantas aves com recessivo no primeiro e dominante no segundo? 3. Quantas aves duplo recessivo? 1. Então, aqui nós temos que distribuição? Essa aqui é nós, nós, nós. 4 nós, 5 nós, 6 nós, 7 nós, 8 nós, 9 nós. O que é essas aves que têm crista nós têm em comum no seu genótipo? Pelo menos um Ezão, pelo menos um Rzão. Dominante, dominante. E aqui? Aqui eu tenho ervilha, dominante no primeiro, recessivo no segundo. Ervilha, dominante no primeiro, recessivo no segundo. Ervilha, dominante no primeiro, recessivo no segundo. 3. Aqui, rosa, recessivo no primeiro, dominante no segundo. Recessivo no primeiro, dominante no segundo. Recessivo no primeiro, dominante no segundo. 3. E recessivo, recessivo, 1. 9 para 3, para 3, para 1. Só que em vez de serem 2 características, uma característica só. Ok? Tranquilo? Como é o nome disso? Interação gênica, genes complementares. Tem uma outra variação que é chamada de epistasia. O que é epistasia? Epistasia é quando um gene de um par de homólogos inibe outro gene de outro par de homólogo diferente de se expressar. Tá? O gene que inibe o outro é chamado de gene epistático.
E o gene que é inibido é o gene hipostático. Então, gente, apareceu alguma questão na prova falando em gene que inibe o outro, é epistasia, tá certo? Tem epistasia dominante e epistasia recessiva, nós vamos ver os dois casos. Vamos lá. Então, epistasia é o padrão de herança em que um gene impede a manifestação de outro que não é seu alelo, tá? O gene inibidor é epistático e o gene inibido é hipostático. Teoria, como eu disse para vocês, é interessante saber para poder se localizar na questão, tá? Nós vamos dar como exemplo aqui o exemplo que tem na maioria dos livros, que é do padrão da plumagem das galinhas. Então, agora, nesse momento da aula, nós estamos falando só de galináceo, tá? Então, tem galinha de pena colorida e galinha de pena branca, tá? Como é que isso funciona? Essas aves têm um gene, num par de cromossomos tem um gene cesão dominante que condiciona plumagem colorida, produz pigmento. Colorido é colorido, tá? Importa a cor, tá? E o seu alelo Czinho, o recessivo, ele condiciona a pena branca, como se fosse a primeira lei de Mendes. Cesão, Czinho, colorido, Cesão, Czinho, colorido. Czinho, Czinho, branco. Acontece que em outro par de alelo tem um gene isão, tá? Esse isão, esse I é de inibidor, tá? Ele impede a produção de pigmento. Embora a ave tenha o gene cesão, mas quando tiver o isão junto, ela não produz pigmento. Então, de que cor vai ser a pena dela? Branca. O genezinho não tem efeito, ele não influencia em nada. Então, a gente chama isso de epistasia dominante, porque o gene que inibe o outro é dominante, tá? Não vão confundir inibir com dominar. Dominar é o alelo, lá, um que está do lado do outro. Inibir é outro que está em outro par. Vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso esqueminha, confeccionei esse esquema para você. Aqui é um par de cromossomos homólogos, azul. Aqui é o lote gênico do isão, aqui do izinho, tá? E aqui o cromossomo verde, um par de homólogo. Aqui está o gene cesão, que condiciona a pigmentação na ave, e o Czinho, que é branco. O que esse gene aqui, isão, faz com o cesão? Impede o cesão de se manifestar. E aí a ave vai produzir, mesmo tendo cesão, produz o quê? Produz penas brancas, tá? Como é que chama isso? Epistasia. Se o gene que impede é um gene dominante, epistasia dominante. Se fosse um gene recessivo, seria epistasia recessiva. O cesão domina o Czinho, o isão domina o izinho, e o isão é epistático sobre o cesão. O cesão é hipostático sobre o isão. Entenderam? Ok. Então, vamos para o cruzamento. Vamos considerar a ave de genótipo cesão, cesão, isão, isão são brancas. Por que são brancas se tem cesão? Porque o isão não deixa o cesão se manifestar. Tá? Ok? Aves, Czinho, Czinho, izinho, izinho também são brancas. Tá? A ave só vai ser colorida se ela tiver izinho, izinho e cesão. Ok? Então vamos lá. Qual é a cor da pena dessa ave? Branca, pura, homozigota, duplo homozigoto. Ave branca. Vou cruzar essa ave com outra ave branca também. Por que ela é branca se ela não tem isão? Porque Czinho, Czinho é branca. Tá? Também pura. Lembra lá da segunda lei de Mendel? Amarela lisa, pura, com verde rugosa pura? Nós estamos repetindo aqui, tá? O padrão. Que tipo de gameta essa ave produz aqui? Como ela é homozigota, só produz um tipo de gameta, com cesão e isão. E essa aqui, Czinho, Czinho, izinho, izinho. Como ela é homozigota, só produz um tipo de gameta. Que tipo de gameta? Czinho, izinho. Quando esse gameta, cesão, izinho, se juntar com Czinho, izinho, vai produzir a geração F1, filial. Que vai ser como? Cesão, Czinho, isão, izinho. O que é isso? De híbrido, com segregação independente. Vamos pegar essa ave branca também. Por que ela é branca? Se ela tem um cesão, porque o isão impede o cesão de se manifestar. Agora, vamos pegar essa ave aqui, vamos cruzar com ela mesmo. Outra igual a ela.
Cruzamento entre dois de híbridos. E agora eu quero ver. Cruzamento entre dois de híbridos, de acordo com a segunda lei de Mendel. Qual é a proporção fenotípica esperada? 9. Isso, para 3, para 1. Lembra? Mas antes disso, antes de ter lá a proporção, eu quero saber de vocês quantos gametas diferentes produz um de híbrido? Sempre? 4. Como é que eles vão ser? Em que proporção? Tá? Então, os gametas serão 25% desse cara aqui. 25% Czão, Izão. 25% Czão, Izinho. 25% Czinho, Izão. 25% Czinho, Izinho. O outro igual. Repete. Czão, Izinho. Czão, Izão. Czão, Izinho. Czinho, Izão. Czinho, Izinho. Czinho, Izinho. Mesma proporção. Agora vamos fazer o cruzamento, vamos encontrar esses gametas daqui com aqueles gametas de lá. Vão dar quanto de descendente? 16. Tá? Vamos ver como é que fica. Então tá aqui, ó. Tá? 2 de híbrido, Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Aqui eu coloquei. Cadê a canetinha? Sumiu. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei os gametas do galo, e aqui eu coloquei os gametas da galinha, e aqui eu coloquei já o resultado, para a gente ganhar tempo. A gente já fez isso, tá? Vamos identificar aqui quem é que tem pena branca, que é dominante no primeiro, dominante no segundo. Essa aqui tem pena branca, dominante no primeiro, dominante no segundo. Essa. Quantas vão aparecer assim? 9. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que elas são brancas? Porque o Izão impede o Czão de se manifestar. Quantas delas vão ser dominante no primeiro e recessivo no segundo? Vai ter o gene Czão para pigmento, mas vai ter só Izinho. O Izinho não interfere no Czão. Vai ser de que cor? Colorido. Quantos? Esse aqui, dominante para o C, recessivo para o I. Dominante para o C, recessivo para o I. E dominante para o 3. 9 para 3. E agora o outro 3. Recessivo no primeiro, dominante no segundo. Recessivo no primeiro, dominante no segundo. Recessivo no primeiro, dominante no segundo. Tá? E o 1 aqui? Recessivo e recessivo. Só que observem, só tem 2 padrões. Ou é colorido, ou é branco. De 16, quantos brancos deu aí? 13. Que é o 9, mais o primeiro, do segundo 3, mais o 1. 9 mais 3 mais 1, 13. E quantos coloridos? 3, que é o primeiro 3, que é dominante no primeiro e recessivo no segundo. Então, no caso da epistasia dominante, da cor da plumagem da galinha, se cruzar 2 de híbrido, se espera obter quantos dominantes, quantos brancos para quantos coloridos? 13 brancos para 3 coloridos. Da onde saiu esses 13 brancos? Esses 9 que eu mostrei para vocês, dominante e dominante. Da onde saiu esse 3 colorido? Dominante e recessivo. O 3 branco, recessivo e dominante. Por que aqui deu branco? Porque Czinho é branco. E o 1, Czinho, Izinho, branco também. Eu vou somar esse 9 com esse 3 com esse 1. E vai dar quanto? 13. Eu vou pegar esse 3 aqui da colorido, 13 para 3. Quando é que eu cruzo 2 de híbrido de acordo com a segunda lei de Mendel, que dá 13 para 3? Quando for um caso de epistasia dominante com apenas 2 características. O caso da cor das aves das galinhas, das penas das galinhas. Ok? Pois muito que bem. Mas também tem a epistasia recessiva. Então, 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Na lei de Mendel era 9 para dar 3 para 1 e acabou dando quanto? 13 para 3. Tá? Foi alterada para o fenótipo, mas observe que o genótipo continua valendo igual. Tá? Há casos em que o gene inibidor só se manifesta em dose dupla, em homozigose, quando ele for recessivo. É epistasia recessiva. Tá? Tem o caso que muitos livros trazem, que é dos cães labradores. Aqui eu trouxe para vocês o caso do ratinho de laboratório. Tá?
Aqueles ratinhos de laboratório, o padrão da pelagem deles se deve a 2 pares de genes situados em cromossomos homólogos diferentes, tá? Então, quais são os alelos que tem? O gen azão determina o padrão agouti, ou selvagem, tá? Que pode ser rato de cor amarela ou castanha, tá? Não vão confundir com o gen letal aqui, tá? E o alelo azinho determina a pelagem preta. Então, o azão, o filhote pode nascer com o padrão amarelo ou castanho, e se tiver azinho, azinho é preto, tá? Lembra que amarelo, castanho e preto são pigmentos. Precisa da enzima para poder produzir os pigmentos. Acontece que tem um gen I, tá? Izão e o gen Izinho, seu alelizinho. O gen Izinho é epistático sobre o azão e o azinho. Não deixa o azão e o azinho se manifestar. Como ele é recessivo, tem que ter 2 izinho para interferir aqui, inibir o azão ou inibir o azinho, tá? Ok? Então, quando o rato tem 2 izinho, ele fica como? Branco. E o branco de olhos vermelhos. É o famoso rato de laboratório, tá? Vamos ver isso na prática, como é que fica. Então, vou cruzar aqui. Qual é a cor do pelo desse rato aqui? Preto. Agouti, né? Porque tem o azão e o izão não interfere. Vai ser cruzado com um azinho, izinho. O que o izinho faz com esse aqui? Inibe. Então vai ser um rato albino, branco. Tá? Observe que os dois são homozigotos, só produz um tipo de gameta. Isso é repetitivo, né? Pois é. É por insistência mesmo que a gente quer que você aprenda. Tá? E esse aqui vai produzir gameta como? Azinho, izinho. Quando esses dois gametas se encontrarem, vai produzir que tipo de indivíduo? De híbrido. Ele é o quê? Ele tem cor? Tem, agouti. Porque tem o azão, que é dominante sobre o azinho, e tem um izão, que não inibe. Agora a gente vai cruzar o de híbrido. F1 com F1. Quantos gametas esse cara vai produzir? Ah, professor, está ficando chato. É para ficar chato mesmo, para você não esquecer no dia da prova. Tá? Vai produzir 4 gametas diferentes. Já falamos sobre isso. Tá? E o outro 4 gametas diferentes. Esses gametas se encontram aleatoriamente na fecundação, produzindo 16 descendentes. Em que proporção? Vamos ver. Olha lá. Coloquei aqui na coluna os gametas produzidos pelo macho, tá? E aqui na linha os gametas produzidos pela fêmea, e aqui já os ratinhos, tá? Dominante no primeiro, dominante no segundo, vai ter quanto? 9, já vimos isso. Dominante no primeiro, recessivo no segundo, vai ter quanto? 3. Recessivo no primeiro, dominante no segundo, vai ter quanto? 3, recessivo e recessivo, 1. 9 para 3 para 3 para 1, certo? Mas qual é a proporção? Vamos ver. A proporção aqui vai ser o quê? A gente vai verificar que tem a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 de Mendel. Não deu. Deu 9 agouti. Esses 9 aqui são agouti. Ó. Esses 9 aqui são agouti. 3 são pretos. Tá? Preto? Não, como é que é? Não, também pode ser amarelo ou preto, né? Então, 12, 9 com 3, 12. Certo? E, só que é preto, né? E 4, o quê? 4 deles são albinos. Então, 9 para 4 para 3. Tá certo? 9 selvagem, 3 pretos e 4 albinos. Então, essa é a famosa epistasia recessiva. Também tem, já falei para vocês que também tem um exemplo do padrão do pelo dos labradores, tá? Onde o gen Ezinho inibe o Bzão e o Bzinho, tá? Dê uma olhada lá na apostila que deve ter exercício a respeito disso aí. Qualquer coisa, nos procure para tirar as dúvidas. Herança quantitativa. Estamos quase finalizando, né, aqui a nossa primeira parte, a nossa parte de segunda lei de Mendel, tá? Para finalizar
a segunda lei de Mendel, nós vamos falar sobre herança quantitativa, uma herança que cai muito em prova, tá certo? Então a gente chama de herança quantitativa, também chamada de herança poligênica, herança aditiva, tá? Cumulativa. Ela é determinada por 2 ou mais pares de alelos, tá? Situados em cromossomos homólogos diferentes, certo? Cada um alelo, ele funciona como aditivo, tá? Ou é indiferente no fenótipo do indivíduo, tá? Normalmente, o gene dominante, o gene aditivo, ele vai aumentando a expressão do fenótipo do indivíduo. Quanto mais genes dominante, mais o fenótipo se expressa mais fortemente, tá? Os genes não aditivos, às vezes eles podem adicionar alguma coisa, às vezes não, tá? Então, estudo da herança quantitativa, o importante é saber identificar e diferenciar das outras heranças. Então, falou aqui que são genes que se somam, genes que se acumulam, está falando de herança quantitativa. Falou que um gene inibe o outro, está falando de epistasia. Está dizendo que um gene se associa a outro, está falando de interação gênica. Ok? Isso para a segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui. 2 aspectos a gente deve levar em consideração nesse caso. Primeiro, fenótipo com variação contínua e gradual. Tem um exemplo que é muito usado nos livros, que é a cor da pele humana. Tá? Então, tem o branco, o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro e o negro. Observem que tem um degradê aí, vai subindo, então o fenótipo tem uma variação contínua e gradual, tá? Esse é um aspecto que você tem que levar em consideração, tá? Então, a cor da pele humana vai do branco ao negro, com os fenótipos intermediários. Segunda característica que deve levar em consideração nesse caso dessa herança: distribuição dos fenótipos em curva normal ou de graus. Tá? Curva de graus. Aquela do sino, né? Então, normalmente, os fenótipos extremos, o menor e o maior, o mais pesado, o menos pesado, o mais veloz, o menos veloz, o com mais pigmento, com menos pigmento, são aqueles que se encontram em menor quantidade. Tá? Normalmente, um lá na extremidade. E o fenótipo com intermediário são os que se encontram em maior frequência, maior quantidade, tá? Então, a distribuição quantitativa desse fenótipo estabelece uma curva chamada normal, curva de Gauss, que é essa aqui, ó, tá? Que vocês conhecem. Então, aqui, os fenótipos extremos, em menor quantidade, tá? Ele vai aumentando a intensidade do fenótipo, conforme vai subindo aqui. Também vai aumentando a quantidade de gene dominante, quando vai nessa linha aqui. Essas aqui são as classes fenotípicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eles estão em menor quantidade, os extremos, e o médio está em maior quantidade, que é esse aqui. Essa é uma característica dessa herança chamada de herança quantitativa. Tá? Então, como é que eu vou descobrir o número de fenótipos, tá? De uma herança poligênica? Da agora eu mostrei para vocês como é que a gente calcula o número de gametas diferentes de um indivíduo. É 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Agora, eu quero saber o número de fenótipos de uma herança poligênica, tá? Então, o número de pares de alelos envolvidos, tá? Número de pares de alelos envolvidos, vou chamar de n, tá? Então, como é que eu vou calcular o número de fenótipo? Então, é o 2n mais 1. O que é n? É o número de pares envolvidos. Tá? Então, se uma característica é determinada por 3 pares de pares de alelos, tá? Vou ter 7 fenótipos distintos. Então, se são 3 pares, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Certo? Esse é o número de classes fenotípicas diferentes. Tá? Eu costumo dizer que é o número de genes envolvidos mais 1. Eu acho mais fácil. Tá?
Então, cada grupo de indivíduo que expressa o mesmo fenótipo é uma classe fenotípica, que eu já disse para vocês. No caso da cor da pele, o branco é uma classe fenotípica, mulato claro, uma classe fenotípica, mulato médio é outra, mulato escuro outra e o negro outra. Certo? Sabendo-se o número de pares envolvido na herança, podemos estimar a frequência, tá? A frequência, sabendo o número de pares. Eu sei que são 3 pares, então eu posso estimar a frequência de indivíduos que demonstram os fenótipos extremos. Só serve para os extremos, que eu falei que é em menor quantidade, tá? Em que N é o número de pares de genes, que eu já falei para vocês lá em cima, tá? Como é que eu faço isso? Então, a frequência dos fenótipos extremos, 1 sobre 4 elevado a N. Tá? Isso aqui não é uma coisa que é muito cobrada em prova. Tá? Normalmente, em prova, são 2 pares de genes, normalmente é referente à cor da pele. Tá? Mas aqui, a gente vai se preparar para o que der e vier. Né? Para a guerra, tem que estar preparado com tudo. Então, vamos lá. Considere que no cruzamento entre plantas heterozigotas tenham surgido 1024 descendentes, número de descendentes, tá? É isso aqui, 1024. Depois de algum tempo em que todas as plantas da geração filial foram mantidas em um mesmo ambiente, por que isso é importante? Porque o ambiente pode interferir no fenótipo, né? Observou-se que uma tinha pé com 2 metros de altura. E outra tinha 4 metros de altura. 2 e 4. Tá? Todas as demais, só uma, né? Todas as demais tinham altura intermediária entre esses 2 extremos. Ok? Então, a altura das outras estava entre 2 metros e 4 metros. Tá? Vamos lá. Com base nessa informação, podemos determinar quantos são os pares de alelos. Não sei quantos alelos tem ali, tá? Participaram na determinação da altura do pé dessas plantas, tá? Tomemos um dos extremos da planta com 2 metros de altura. Então, de um total de 1024 plantas que eu obteve, uma tem esse fenótipo. 2 metros de altura, tá? E uma tem 4 metros de altura, já foi dito lá em cima. Então, frequência dos extremos, 1 sobre 4 elevado a N. 1, qual é o total? 1024, tá? Bom, o que eu vou fazer com esse 1024? Eu vou pegar 1 sobre 4 a N é igual a 1 sobre 1024. Uma delas tem 2 metros. Num total de 1024, tá? Como o numerador é igual, vou analisar o denominador. 4 elevado a N, 4 elevado a N é igual a 1024, certo? Para igualar as bases aqui, quanto é 4? 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, vou achar decompor aqui o 1024, vou achar 2 elevado à 10ª potência. Como as bases são iguais, o que eu faço aqui quando as bases são iguais? 2n é igual a 10. Se 2n é igual a 10, n vale quanto? 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, 10 dividido por 2 igual a 5. Certo? O que eu estou procurando? A frequência dos extremos. 2 elevado, achei aqui quanto? 5. A altura dos pés dessa planta é condicionado por quantos... Para que serviu essa conta toda aqui, na realidade? Serviu para eu descobrir quantos pares de genes estão envolvidos. Quantos pares de genes estão envolvidos? 5. 5 pares são quantos genes? 10. Então, tem quantas classes fenotípicas? O número de pares de genes, né? 10 mais 1. Ou número de genes multiplicado por 2 mais 1. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, tem 11. Se tem 5 pares, são 10 mais 1, 11. Tem 11 classes fenotípicas. Tá? Quanto cada gene
né, ajudou a planta a crescer? De 2 a 4, se tem 10 genes. Então, eu vou pegar uma planta que só tem gene recessivo, com 2 metros, e vou pegar outra que tem todos os genes dominantes, com 4 metros. Lembra que são 5 pares, 10 genes, tá? Vou fazer a diferença, tá? Vou pegar a diferença entre a planta maior e a menor. Então, 4 menos 2, 2. Esses 2 metros de diferença, tá? Esses 2 metros de diferença eu vou dividir por 10, que são números de alelos aditivos, certo? Ao dividir esses 2 metros por 10, eu vou obter 20 centímetros para cada gene aditivo. Cada gene aditivo desse aumenta a altura da planta em 20 centímetros. 20, 40, 60, 80, até chegar em... Certo? Então, em F2, os indivíduos distribuídos em 11 classes fenotípicas, 2N mais 1. Se considerarmos a cor da pele humana, que eu falei para vocês que é o que mais cai na prova, é determinada por 2 pares de genes, Azinho, Bzão, Bzinho. Verificando que cada gene aditivo no genótipo do indivíduo aumenta a produção de melanina, o pigmento torna a pele mais escura, né? Então, como é que a gente vai ficar? Quanto mais alelo aditivo, mais melanina é produzida por da pele. Então, nós vamos considerar o casamento de uma mulher negra, Azão, Bzão, Bzão, com os 4 genes aditivos dominantes, e um homem branco, Azinho, Bzinho, Bzinho, analisar F1 e F2. Vamos lá? Então, vamos lá. A mulher negra com o homem branco. Todos os filhos desse casal, se isso fosse verdade, seriam como? Já que ele produz só um tipo, ela produz só um tipo de gameta, ele também. Seriam o quê? Mulato, médio, todos eles. Por quê? Tem 2 genes dominantes. Se pegar 2 mulatos médios e cruzarem entre si, quantos gametas cada mulato médio produz? 4. Nós já vimos isso, o outro 4 também. Se a gente fizer esse cruzamento, vai ter quantos descendentes? 16, né? Lembra? Lá na segunda lei de Mendel, diz que é para a gente esperar 9 para 3 para 3 para 1. Só que aqui tem quantos fenótipos diferentes? 5. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Como é que vai ficar distribuído essa proporção fenotípica? Então, observe aqui, ó. Negro, 1. Com 3 genes dominantes, mulato escuro. Tem um aqui, tem outro aqui, ó. Mulato escuro. Por que é mulato escuro? Porque tem 3 genes dominantes. Aonde tem mais 3 genes dominantes? Aqui, ó. Mulato escuro. Aonde tem mais 3 genes dominantes? Aqui, ó. Então, negro, 1/16 de negro, 4 mulato escuro. Quantos mulatos médios? Mulato médio tem 2 genes dominantes. Aqui, um. Aqui, outro. Aqui, outro, com 2 genes dominantes. 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 6. 1 para 4 para 6. Com um gene dominante. Um aqui e um aqui. Mulato claro. Quantos sem nenhum gene dominante? 1. Então ficou como? Um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 3 mulatos claros e um branco. 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Quem sabe triângulo de Pascal, dá uma analisada nisso aqui que você vai descobrir que você pode resolver esse problema pelo triângulo de Pascal. Beleza? Então, do cruzamento entre 2 mulatos médios, ambos de híbridos, qual é a proporção fenotípica esperada na descendência? 1 para 4 para 6 para 4 para 1. 1 o quê? Branco. 4 o quê? Mulato claro. 6, mulato médio. 4, mulato escuro e 1 negro. Então, podemos dizer que temos negro,
com 4 genes dominantes, mulato escuro com 3 genes dominantes, mulato médio com 2 genes dominantes, mulato claro com 1 gene dominante, branco com 1 gene dominante, na proporção de 1 para 4, para 6 para 4 para 1. Certo, meus queridos? Isso aqui é o quê? Que tipo de herança é essa? Quando os genes vão se adicionando, vão se somando. Herança quantitativa, herança poligênica, tá? Principalmente para a cor da pele, tá certo? Então, como eu falei para vocês, essa herança ela obedece à curva normal. Como é que é a curva normal? A curva de Gauss. Então, aqui nós temos, ó, os extremos com um branco, um negro, 4 mulato claro, 4 mulato escuro e 6 mulato médio. 1 para 4 para 6 para 4 para 1. E assim, nós concluímos o nosso estudo sobre a segunda lei de Mendel, certo? E concluímos essa parte inicial da genética, tão importante para vocês na prova. E o que eu digo, resolvam muitas questões de genética, principalmente de heredograma, tá? Observem a regra do E. Fiquem atentos à questão do sexo da criança, do indivíduo, porque essa falta de atenção, normalmente, é que faz a gente errar. Então, meus amigos, por hoje é só. No próximo encontro, vamos resolver as questões da apostila, tá certo? Então, vocês vão acompanhar a resolução das questões da apostila até hoje. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem, que tenho esperança que logo, logo estaremos tendo as nossas aulas presenciais. Bye, bye. Tchau, tchau.